Olá, hoje é sexta-feira, 24 de maio e o Band Entrevista está no ar. Aqui ao meu lado o jornalista Roberto Medeiros. Bom dia, Roberto. Bom dia, Rodrigo. Estamos no ar mais uma vez, hoje nessa sexta-feira, e vamos receber daqui a pouco a vereadora Divaneide Basílio, que vem falar da sua luta, do trabalho que ela está desenvolvendo na Câmara Municipal de Natal. Verdade, mas vamos iniciar falando da corrida da Band, que acontece amanhã aqui em Natal. E aí muita expectativa, os kits estão sendo entregues hoje até as 22 horas, vamos ver a matéria. Os kits começaram a ser confeccionados na véspera da entrega. Para ter o kit com a numeração e a camisa, o participante deve ir até a sede do Sinduscom, no terceiro piso do Midway Mall, ao lado do cinema. Você traz o seu documento, um documento que tem a foto, o RG ou o CNH, você vai chegar aqui no segundo andar da Sinduscom, lá você vai pegar o seu número de peito e aqui abaixo você já pega a sua camiseta. O corredor poderá resgatar o kit até às 10 horas da noite. O nosso horário de funcionamento é bem amplo, vai ser das 10 horas da manhã até as 10 horas da noite, que é o horário de funcionamento do shopping. A corrida acontecerá no próximo sábado com a largada ao lado do Arena das Dunas. Esse circuito nordeste de corrida é muito importante. Eu acho que a Band fez um gol de placa, a Band aqui em Natal está dando todo o apoio. É um evento que vai reunir centenas, milhares de pessoas e é sempre bom estar fazendo exercício, é sempre bom estar participando de corridas como essa, porque a gente sabe o quanto é interessante e importante, até para a saúde, que você possa participar de um evento assim. E amanhã, sábado, é interessantíssimo saber que estamos no entorno da Arena das Dunas, com tanta gente correndo, com tanta gente buscando aí... Você vai correr, Roberto? Rapaz, eu já corro diariamente muito, mas assim, não estou me preparando para uma próxima. Olha, gente, o Sesc, a Fé Comércio através do Sesc, está lançando mais uma obra, dessa vez de Dácio Galvão. É o livro de Câmara Cascudo, No Inferno da Biblioteca. E o lançamento vai acontecer quinta-feira que vem, dia 30, lá no Solar Bela Vista. É interessante porque todo mundo conhece a obra de Câmara Cascudo no Brasil inteiro. No Sesc Rio Branco. No Sesc Rio Branco, isso. Todo mundo conhece a obra de Câmara Cascudo como folclorista, que escreveu tudo sobre o folclore brasileiro, sobre comidas típicas. E a gente não conhecia o lado, a maioria não conhece esse lado poético, o lado da poesia de Câmara Cascudo. E aí é de uma felicidade muito grande esse resgate, e esse livro chega numa boa hora. É verdade. Dácio, inclusive, fala um pouco desse movimento modernista brasileiro e traz opiniões muito bacanas. Dácio, que é um escritor fenomenal, é presidente da nossa Fundação Capitania das Artes. Então, só reforçando, quinta-feira, dia 30 de maio, às 18h30, no Sesc da Rio Branco. Legal. Olha, vamos falar de acidentes, né? Cada dia a média de pessoas morrem vítimas de acidente do Rio Grande do Norte vem aumentando, né? Só em colisões e corrida de estradas, mais de 25 mil potiguares morreram nos últimos anos. É muita coisa. É muita coisa. Agora, infelizmente, essa não é uma situação, Rodrigo, só do Rio Grande do Norte. É uma situação que está acontecendo em todo o país. Inclusive, tem um levantamento que o número de, por exemplo, atropelamentos hoje está menor do que o número de vítimas fatais de acidentes de moto. Isso é um negócio assim que não tem como você pensar diferente em termos de prevenção, de começar a pensar em fazer a coisa correta para evitar esses acidentes que têm ocorrido quase que diariamente e numa quantidade muito grande. E a bebida é um fator que contribui muito para esses acidentes, para aumentar o número desses acidentes. Por mais que as blitz da lei seca tenha acontecido, tenha surtido efeito, mas ainda é hoje o grande problema dos acidentes de trânsito. A gente diz que ainda é a bebida, então vale se ligar, com certeza. Se beber, não dirigir. Álcool e direção não combinam. E quando você fala das blitz,
blitz, Rodrigo. A gente tem que imaginar que uma blitz, que as blitz elas têm o poder de ser educativa e até pega 30, 40 motoristas que estão irregulares ou que consumiram álcool, mas centenas de outros escaparam porque não passaram naquela blitz. Ela na verdade, é uma amostragem. E como amostragem, consequentemente, não dá para pegar todo mundo. Então, evite beber e dirigir. Ou dirija ou beba. Quer beber? Pega um aplicativo hoje desse. Com o aplicativo é tão mais fácil, sai às vezes mais barato do que o estacionamento. Eu digo muito. Você sai de casa, por exemplo, para um show na Arena das Dunas. Você chega, o estacionamento é 10, 15 reais. Você tem o combustível que você vai para ir para lá. Você tem ainda o desconforto de você ter que ir dirigindo. A preocupação que você vai ter que ter no volante e ainda mais poder beber tranquilamente. Então hoje, Roberto, ir de aplicativo, de táxi, de carona, de ônibus, é a melhor solução. Eu acho que a palavra é teimosia. Quem dirige sobre efeito do álcool, ele é teimoso e, ao mesmo tempo, ele é um homicida em potencial. Verdade. Roberto, nós vamos ver uma matéria agora, porque a maternidade Januário Cico fez uma parceria com o Departamento de Odontologia da UFRN para soltar a língua dos recém-nascidos lá na maternidade. Vamos ver essa matéria. Um detalhe que, percebido no início, pode mudar a rotina de um bebê. A língua presa acontece quando a língua do recém-nascido é grudada mais que o normal por uma membrana. Isso é detectado durante o teste da linguinha, obrigatório após o parto. E se não for realizado o procedimento para soltá-la, pode trazer sérias consequências. O bebê que tem a língua presa, ele pode ter complicações no processo de amamentação e pode levar a um desmame precoce. Com isso, o bebê perde todos os benefícios do aleitamento materno. Depois, quando a criança é maior, pode ter adaptações para mastigar, no processo de mastigação, uma vez que a língua é fundamental no processo de mastigação e de deglutição. E aquilo que as pessoas mais conhecem, que é o mais comum, são os problemas de fala. Para fazer esse procedimento, logo após ser detectado a língua presa da criança, na maternidade Escola Januário Cico, em Natal, foi firmada uma parceria com o Departamento de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que fornece cirurgiões dentistas residentes para realizar a pequena cirurgia. Partindo do momento que aqui já existia esse setor dando o diagnóstico dos freios anômalos, né, a linguinha presa, se achou por bem fazer a parceria, o Departamento de Odontologia da Universidade Federal, com a maternidade no setor que já estava havendo uma demanda, uma necessidade dessas cirurgias. A maternidade Escola Januário Cico é a única de Natal que realiza esse procedimento de soltar a língua do bebê assim que detectado. Dos recém-nascidos na maternidade, 6% apresentam esse tipo de problema da língua presa. Um dos cirurgiões que realiza esse tipo de procedimento explica que é uma cirurgia simples. É um procedimento muito simples, ele é feito com anestesia local, tópica, então a criança ela não vai sentir nenhuma dor, certo? Não tem nem agulha para fazer anestesia, né? Como é tópica, é um gelzinho, a gente coloca sobre a língua, é anestesiada a região e depois é feito o pequeno pique, que é o corte nessa região. O leite da mãe já é o suficiente para todo o processo de cicatrização. Mesmo simples, Laís ficou angustiada ao ver a filha passar pelo procedimento. Mas após amamentar a pequena Maria Luísa, de 1 mês de vida, já sentiu uma mudança. Assim que ela saiu do procedimento, ela pegou o peito, coisa que ela não fazia de início. Ela tinha aquele aperreio de sugar, não tinha aquela mamada boa, mas agora sim, agora eu vi que ela está bem. Vai acabar com os romários no Rio Grande do Norte. Ninguém mais vai ter língua presa, né, Rodrigo? É verdade, mas olha, uma ação muito bacana da maternidade com a UFRN, com o Departamento de Odontologia, porque muitas crianças saíam da maternidade com esse problema e ficavam adultas mantendo essa língua presa. E agora não. Vocês viram aí que é uma coisa simples, é rápida, e lá já fazia o diagnóstico e agora vai fazer o tratamento. Então, por mais que seja angustiante, Roberto, as mamães ver ali o corte, ver tudo, mas é importante que seja feito. Mas aí é aquela história, é um bem para o resto da vida. Você deixar de fazer porque angustia, isso não se justifica. É perfeito que faça esse agora, porque a criança é recém-nascida, vai resolver um problema para o resto da vida. Isso é maravilhoso. É verdade.
E tem uma outra notícia aqui, mudando de assunto, que é sobre essa história do decreto das armas, né? Pois é, parece que vai mudar agora para quem pode realmente ter o fuzil no campo, quem não pode. Mais um vai e vem do presidente Bolsonaro. Ontem foi enviado um decreto, agora dizendo que o decreto está dentro das normas e dentro da própria lei, mas que o Exército tem 60 dias para definir se deve ou não permitir. Está se querendo deixar com o direito de possuir um fuzil os proprietários rurais. Isso é uma situação que precisa ser muito bem avaliada, até porque, na verdade, quem ia lucrar demais com essa história era a fabricante de armas Taurus, que já previa, a partir desse mês agora, vender cerca de 7 mil fuzis no Brasil. Eu acho que a gente precisa avaliar, precisa ter certeza se isso é possível, até porque vai contradizer, Rodrigo, aquela história do governador Witzel do Rio de Janeiro, que diz que um cidadão que esteja com um fuzil na mão não é um cidadão, é um delinquente que merece ser abatido. E aí, vão permitir que as pessoas comprem fuzil? É um questionamento grande. Olha, o governo cada vez mais mostra quanto é desorganizado em suas instituições. Porque traz um decreto, publica um decreto, e no outro dia bota um decreto para regulamentar o decreto e diz que o Exército vai regulamentar o que o decreto está dizendo. É um imbróglio muito grande. E aí eu aqui não quero ser aquele advogado do cão que só bate, mas é muito difícil, porque todos os dias, Roberto, chega aqui uma coisa desse governo que é estar diante. A gente vê ações, a gente vê medidas sendo tomadas, e depois volta e vem, vai. Por falar em medidas sendo tomadas, tem a história do COAF, né? Verdade. Que o COAF era da economia, estava passando para Moro, para a Justiça, e voltou para a economia essa semana com a Câmara. Sabe o que está acontecendo? O PSL agora vai tentar devolver o COAF para Moro no Senado. E essa ideia de tentar devolver o COAF para Moro no Senado é baseada na medida provisória 870, que caduca no próximo dia 3 de junho, e eles querem votar até esse período para tentar devolver esse Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é o COAF, para o Ministério da Justiça. Então, como você acabou de dizer, é o famoso puxa e encolhe, vai e vem, e não resolve. E o governo vai entrando em discreto a cada dia que passa. Olha, quem pensa nesse governo como sendo o governo que vai recuperar a economia, tem que imaginar duas coisas. Primeiro, quem é investidor não quer estar na instabilidade, na insegurança jurídica que a gente está vivendo hoje. Quem é investidor não fica imaginando que o governo esteja brigando, que o executivo passe o tempo inteiro brigando com o legislativo, que é o que vem acontecendo, essa queda de braço de Bolsonaro com a Câmara Federal e com o Senado. E os deputados já viram que pressionando ele vai, viu? Porque essa história que ele não ia ceder à pressão, não ia negociar, não ia fazer nada, está aí, porque toda a pressão que a Câmara faz, ele vai e ele revê. Coloca panos quentes, volta, e aí negocia daqui, negocia dacolá, até chegar a um consenso, a um denominador comum. A gente sempre disse isso aqui. O toma lá da cá, e o toma lá da cá não é uma questão de corrupção, não. É o toma lá da cá, porque quando você votou, quando o eleitor votou, ele votou no candidato, pensando no município dele, pensando na situação dele, do município dele. E esses candidatos que foram eleitos, eles querem o quê? Eles querem emendas, eles querem recursos para poder atender a população que votou nele. E o deputado quer para garantir o capital eleitoral dele. Claro, a verdade é essa. Claro. E aí isso passa também por cargos, isso aí também passa pela questão das emendas e dos valores que vão vir para os estados e municípios. Na hora que isso não ocorre, na hora que o governo diz que não negocia isso, automaticamente o que é que vai acontecer? Os deputados e senadores vão cruzar os braços. Cruzando os braços, não passa nenhum projeto de lei de interesse do governo. E aí o governo fica de mãos atadas. É isso mesmo. Final do primeiro bloco do Band Entrevista. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e a gente volta já, entrevistando a vereadora da cidade de Natal, Divaneide Basílio. Estamos de volta com o nosso Band Entrevista e, como eu falei, entrevistando a vereadora do PT, Divaneide Basílio, Roberto. Pois é, e a gente já começa a entrevista dizendo, Divaneide, que projetos vamos ter agora nesse semestre
para alavancar ainda mais o trabalho que você está fazendo na Câmara. Bom dia, obrigada pela oportunidade de diálogo. Teremos uma série de projetos discutidos em audiência pública. Alguns a gente já protocolou e estamos esperando tramitar na casa, como o Fundo de Emergência, que a gente dialogou bastante na Comissão de Direitos Humanos, assim também como a gente vai debater mais uma vez o programa Transcidadania, reorganizar para reapresentar, mas também já protocolamos o projeto de lei de agricultura urbana e esperamos que logo chegue ao plenário da Casa. Divaneide, uma vereadora nova em mandato, idade também, mas em mandato está aí, você assumiu em fevereiro, fechando o 4º mês de mandato, mas já é tida como uma das vereadoras mais atuantes da Casa, onde já fez várias audiências públicas, reuniões de frente. Que gás é esse que você chegou na Câmara? Eu costumo dizer que eu não cheguei sozinha, eu cheguei em bloco, eu cheguei com a história dos movimentos, com a luta, e aí é uma obrigação política nossa estar ocupando tanto a Comissão de Direitos Humanos, a comissão que eu estou presidindo, também estou vice-presidente da Comissão de Pessoa com Deficiência, no momento estou assumindo a presidência, já que a vereadora Júlia Arruda, que temos uma excelente parceria, está de licença maternidade e ocupando os espaços da frente, junto com Fernando Lucena, estou na frente de combate ao preconceito, mas também já protocolamos uma frente para a defesa dos servidores e do serviço público, porque não podemos assistir cortes nacionais, retirada de dinheiro público de áreas estratégicas como a educação de braços cruzados, temos que reagir. E esse é um momento de resistência. O gás também vem disso, da luta e da resistência. Vereadora, a gente sabe que a senhora tem um papel de esquerda hoje na Câmara Municipal, mas também tem muitos segmentos populares que têm lhe dado apoio, que têm trazido para a senhora realmente várias bandeiras. Uma delas a senhora apresentou na Câmara Municipal, foi muito polêmica, que foi a cidadania trans. Esse projeto gerou uma polêmica no plenário da Câmara muito grande, foi uma discussão acalorada, apertada. Eu lembro que a votação deu 10 votos a 9, e aí a gente que acompanhou lamentou muito não ter sido aprovado esse projeto, tendo em vista a importância que esse grupo tem e principalmente o sofrimento que eles têm diariamente. Eu queria que a senhora falasse um pouco desse projeto. Lamentavelmente, a Câmara rejeita um projeto de tamanha importância. É um projeto da vereadora Natália Bonavides, que nós subscrevemos e que também é resultado de uma luta histórica, é resultado de um diálogo com essa população trans. E é importante dizer, como você falou, que é uma população que tem sofrido muito. A expectativa de vida é 35, 37 anos no máximo. Então, a gente precisa entender que nós estamos falando de uma comunidade que está muito vulnerável, que precisa de políticas públicas específicas, que a gente precisa entender que estamos lidando com vidas humanas. E o programa Transcidadania era um programa de vários eixos inclusive que tratavam de qualificação profissional, de inserção no mercado de trabalho, de valorização e de formação, inclusive, de servidores para saber lidar com o público de maneira específica, para que a gente saiba que as pessoas precisam ter um atendimento direcionado, dirigido. São pessoas que já passaram várias rejeições, que muitas vezes foram excluídos do espaço escolar, foram excluídos do ambiente de suas próprias famílias. E tem uma curta expectativa de vida, não é, vereadora? Uma curtíssima expectativa de vida. Então, se a gente não trouxer políticas públicas que traga as pessoas para o seu universo de vida e que tenha a possibilidade, inclusive, de sonhar. Esses dias nós estávamos debatendo a reforma da Previdência, por exemplo, e essa população sequer está nas estatísticas de mercado de trabalho. Portanto, as mudanças já são avassaladoras e para esse público nem existe, porque esse público continua na invisibilidade das políticas públicas e a gente não pode prescindir de fazer um debate qualificado. Vamos insistir nesse debate, como você disse, foi apertada a votação e é por isso mesmo que nós vamos reapresentar e dialogar e chamar a atenção de toda a sociedade para o que nós chamamos de igualdade e de inclusão. Vereadora, esse projeto, que é um projeto de inclusão social, ele é desenhado
parecido com aquele projeto lá de São Paulo, onde as pessoas que são incluídas nesse projeto recebem uma bolsa em torno de R$ 924 e, além disso, elas são obrigadas a participar desses cursos de qualificação. Como é que seria feito esse trabalho aqui de identificação desses atores e como é que eles poderiam ser inclusos dentro do projeto? Veja, na verdade, a bolsa realmente era um dos itens, mas o projeto não era só a bolsa. Nós teríamos, sim, um processo que a Centas seria responsável por isso, já que é a secretaria que trata da assistência social, então o poder público teria esse papel de fazer, à luz do cadastro. É importante a gente saber que as questões todas as políticas públicas têm critérios, e nós não estamos falando de uma bolsa que não tem significado na vida das pessoas. Você imagine alguém fazer um curso de qualificação e não ter sequer o recurso do transporte. Nós estamos falando de pessoas que 90% está na prostituição hoje, justamente pela ausência do Estado. Mas veja, na hora do debate, houve muita indagação sobre a Bolsa. E como o projeto não tratava-se apenas da Bolsa, mas tratava-se de um processo de qualificação muito mais amplo, nós destacamos esse item para votar em separado. Mesmo assim, a Casa, como um todo, não aprovou, o que demonstra ainda a necessidade de rompermos com muitos preconceitos e de rompermos com muitas amarras para que a gente possa ter uma inclusão verdadeira. A gente fica aqui na torcida para que realmente essa discussão volte para o plenário da Câmara, porque é uma discussão importante, é uma discussão que a gente precisa ter, porque, como disse, não se trata de assistencialismo, se trata de cidadania para um grupo que vive à margem, um grupo que não tem expectativa de vida, um grupo que precisa ser aparado. E os vereadores, sim, eles têm essa responsabilidade com esse público, e que bom que a vereadora Natália, hoje deputada federal, trouxe esse debate e a senhora teve a oportunidade de encampar, de trazer para a Câmara Municipal um debate importante, um debate que ultrapassa as barreiras do preconceito, ultrapassa as barreiras da homofobia e, principalmente, traz a cidadania para esse público. Parabéns, vereadora. Vereadora, ontem a senhora fez uma reunião da Frente Parlamentar que tratou também sobre o problema de abuso sexual a criança e adolescente, uma audiência que foi muito participativa com os segmentos da sociedade. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. A gente tem, como você disse, primeiro também agradecer por esse reconhecimento. É muito importante quando a gente vem num espaço como esse, tem esse reconhecimento do trabalho. Eu que agradeço porque nós estamos fazendo essa luta diária e esse debate da Frente Parlamentar contra a exploração e abuso sexual que as crianças e adolescentes são submetidos. É um debate que a sociedade precisa encarar de frente. Quando a gente diz que o debate da escola sem partido, ou que a gente não pode dialogar gênero na escola, a gente está abrindo mão de debater abuso sexual contra criança e adolescente. A gente precisa entender que a autoproteção das crianças precisa ser dita. 70% dos casos de abuso são no ambiente familiar, são no ambiente da casa. Portanto, as escolas precisam estar preparadas para fazer esse debate, para fazer esse acolhimento. E a nossa audiência na Frente Parlamentar trouxe muito fortemente essa discussão que diferencia um debate menor, que desvaloriza e que traz o debate sexual do ponto de vista genital e vai além e coloca no centro do debate o abuso sexual contra crianças e adolescentes como uma violência que às vezes acontece dentro de casa, não é, vereadora? Exatamente. A maioria das vezes acontece no interior das famílias. Há um levantamento que diz que 83% dos casos acontecem dentro da própria casa. É um negócio assim absurdo, é um número que eu acho assim, que não dá nem para a gente pegar e ficar olhando e dizer, é uma situação que você tem que pensar, não. É uma situação que você tem que agir. Porque 83% dentro das próprias residências é inaceitável. Mas, vereadora, eu queria que você falasse um pouco sobre essa sessão solene que homenageou as mulheres negras agora, recentemente. Essa sessão trouxe para nós uma alegria imensa. Lotou a Câmara. Lotou a Câmara recebeu o Zamberacatu, a Câmara recebeu muita energia.
a força das ancestrais, da luta das mulheres. E foi muito interessante porque a gente tem todos os dias afirmado as identidades, o quanto é importante representatividade. Veja, na Câmara só tem eu de vereadora negra. E nos espaços da política, nos espaços de poder, há uma subrepresentação. Mas essa solenidade nos fez realizar um exercício de levantar inúmeras mulheres, junto com outros vereadores que nos ajudaram nesse levantamento para fazer as devidas homenagens. E nós tivemos mulheres desde a arte, da moda, dos bairros, lideranças comunitárias, a mulheres doutoras, professoras de universidade, quer dizer, mulheres que vieram de comunidades, que romperam com diversos preconceitos e que afirmam uma luta constante. E a gente conseguiu fazer uma belíssima homenagem retratando a história de resistência. Eu acho que a palavra foi essa. Aproveitando essa história da homenagem às mulheres negras, como é que a senhora viu essa pesquisa divulgada esta semana pelo IBGE, onde mostra que houve um acréscimo, um aumento de mais de 30% da população que se diz negra a partir de agora? Eu acho que nós estamos num período de disputa de narrativas nessa sociedade, de disputa de valores e de afirmação das identidades. É muito importante que a quebra dos preconceitos, que as pessoas entendam que afirmar sua identidade vem com isso um conjunto de ações de ocupação de um espaço que não era nosso antes. Não é fácil a gente afirmar a nossa negritude porque durante muito tempo foi rejeitada essa identidade, foi tratada como feia, foi tratada como subalterna, esteve ligada a um grupo que estava no interior, na senzala ou nas senzalas modernas, nas cozinhas apenas, e a gente está afirmando que a gente está em vários lugares e a afirmação dessa identidade, estatisticamente, é importante porque a gente consegue ampliar esse universo e acho que é um processo, inclusive, de reconhecimento e de conscientização. Vereadora, a senhora negra, mulher, acho que é a primeira negra mulher vereadora da história de Natal. Acha que essa superação é uma abertura de caminhos para que as mulheres, que as negras tenham mais espaço na política também? Com certeza. Eu acho que a solenidade, ela trouxe isso. As inúmeras mulheres que estavam se sentindo reconhecidas naquele espaço, na nossa casa, entendendo que aquela casa é nossa, não é de uma só, ela é de todas nós. Essa foi a sensação, que a casa é de todas nós e ocupamos a casa dessa forma, conjuntamente. Vereadora Divaneide Basílio, muito obrigado pela sua entrevista, foi muito produtivo, passamos muito conteúdo, né, Roberto? Com certeza. Agradeço a vocês dois. E nós vamos encerrando o nosso Banda Entrevista, aproveitando voltar. Na próxima segunda-feira. Segunda-feira, às 6h45 da manhã, aqui. Bom fim de semana a todos.